O nosso Deus, ele tem atributos que só pertencem a ele. Nenhum outro espírito, nenhum outro homem, nenhum outro anjo, ninguém, nada tem atributos que só pertencem a Deus. Só o nosso Deus é onisciente, ele sabe todas as coisas, o que vai acontecer daqui a 1 milhão de anos, o que já aconteceu, o que está acontecendo, ele tem diante dele todas as coisas, porque o nosso Deus ele não é limitado, não é preso ao tempo. Nós estamos presos ao tempo, ao espaço. Deus não. Ele está vendo o futuro, ele está vendo o passado, está vendo o presente, está tudo nas palmas das mãos dele. Então ele é onisciente. Sabe tudo que você pensa, tudo que você vai pensar antes de você falar, ele já conhece as palavras que vão sair da tua boca. Mesmo assim, ele sente prazer quando você ora, quando você conversa com ele, porque ele é teu pai, ele te ama, ele quer te ouvir falar, mesmo sabendo o que você vai falar. Ele quer comunhão, ele quer partilhar com você. Ele é onipotente, é o único que tem todo o poder, ele pode fazer todas as coisas, não há nada que Deus não possa fazer, tanto no mundo material quanto no mundo espiritual. Você não tem noção do poder de Deus. Ele é, não há palavras para explicar o poder do nosso Deus, do nosso Criador. E ele é onipresente. Deus está presente em todos os lugares ao mesmo tempo, algo que nenhum outro ser consegue fazer. Deus está presente. Assim como a luz do sol. Se você olhar para onde você mora, abrir sua janela, o sol está brilhando na tua casa agora, na tua rua, no teu bairro, está brilhando no bairro, no próximo bairro, está brilhando em todo o país. Aonde é a parte do planeta onde é dia, o Sol está brilhando. Ele é onipresente, o Sol, vamos dizer assim, comparando-se, uma forma de linguagem para comparar. Só que Deus, o Sol brilha na parte da noite da Terra, onde é dia, onde a Terra está voltada para o Sol. A outra parte ele não pega, mas o nosso Deus não, ele é totalmente onipresente. Ele está em todos os lugares. Então ele é onipresente, ele é onipotente, ele é onisciente. Ele pode todas as coisas, ele sabe todas as coisas, ele está presente em todos os lugares. E antes de criar o homem, Deus sabia que o homem ia pecar, porque é onisciente, mas ele reuniu o Pai, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, porque eles são um Deus. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Mistério da Trindade. É como o Sol. Quando você olha para o Sol, você vê um Sol só, não tem 3 sols no céu. Mas esse único Sol, ele se divide em energia, em luz e em calor. São 3 coisas totalmente distintas. A energia dá vida ao homem, às plantas, aos animais. O calor aquece a terra para que nós não morramos congelados com o frio do universo. Não é? E a luz nos faz enxergar por onde nós andamos. São 3 coisas totalmente diferentes que vêm de um astro só, o Sol. Deus, a Bíblia diz que a natureza revela a glória de Deus, e Deus se revela na natureza. Então, assim como o Sol, Deus é triuno, a trindade de Deus. Existe um só Deus. E Deus, nesse mistério da trindade, ele reuniu a trindade e falou, vamos fazer o homem. Mas ele sabia que o homem ia pecar. Então ele chamou o filho e falou, filho, eu vou fazer o homem vai pecar, o homem vai se afastar de nós. Mas o homem é algo tão amado por nós que a gente tem que resgatar. E a única forma de resgatar o homem é através do derramamento de sangue. Mas tem que ser um sangue inocente, um sangue puro, um sangue sem pecado. O teu sangue. Aí o filho falou para o pai, pai, eis-me aqui, eu estou aqui, envia-me a mim. Aí o pai falou para o filho, mas filho, eles vão te trair, eles vão te cuspir, eles vão escarnecer de você, eles vão te pendurar numa cruz, vão cravar os teus pulsos com pregos, os teus pés com pregos, eles vão colocar uma coroa de espinho em você, eles vão te dar chicotadas que vão rasgar a tua carne a ponto de deixar os teus órgãos internos expostos. Você vai sofrer muito, você vai ter fome, vai ter sede, você vai sentir tudo aquilo que o homem é capaz de sentir. Mas você é o meu filho, eu confio em você. Só que lá você não vai estar como Deus, você vai estar como Deus que é, mas também vai estar como homem, tendo as mesmas fraquezas do homem, porém sendo Deus. Tendo as mesmas sensações, limite do homem, porém sendo Deus. Você
Se nós não fizermos assim, nós vamos perder o homem. E Jesus falou, não, Pai, eu vou. E Jesus Cristo veio, nasceu como um bebê, já começou ele sendo Deus, sendo rico, sendo dono de tudo, do ouro e da prata. Ele nasceu filho de pais pobres, nasceu em uma manjedoura, ele era carpinteiro, até que começou o ministério dele, quando ele fez 30 anos, começou o ministério dele. E você conhece a história de Jesus, até que Judas o traiu, começando a cumprir a profecia, e ele foi entregue, e Pilatos o entregou nas mãos dos religiosos daquela época, e Jesus foi crucificado. Naquela cruz, o pior momento para Jesus não foi a dor. Os estudiosos dizem que quando esticaram o braço dele, puxaram tanto para ele caber na cruz, que o ombro dele deslocou. Tu já imaginou a dor que era isso? Ele, para respirar, ele tinha que se apoiar na ponta do pé para o pulmão poder expandir, porque o corpo dele pesava para baixo, o suor dele escorria nos olhos, ardia, ele sentia sede. Ele não precisava passar por isso, mas por te amar, por me amar, por querer nos religar a Deus, ele passou por tudo isso, para que nós tenhamos uma oportunidade de estar religados a Deus, de voltar para o Pai. Então ele aceitou esse sacrifício, não precisando fazer isso, ele aceitou o sacrifício, veio, morreu por nós, mas ressuscitou e prometeu que vai voltar. Meu amigo, o sacrifício que Deus fez por você, ele é muito grande. É um sacrifício especial. Nenhum homem, você daria o teu filho para morrer por alguém? Duvido que você daria o teu filhinho amado, querido, que você ama tanto. Você não daria. Ainda mais por uma pessoa que te afronta, que te desrespeita, uma pessoa má. Você não faria isso uma pessoa boa, você vai fazer uma pessoa má. Mas Deus não olhou assim. O amor de Deus por você supera todas as coisas. O amor de Deus por você apaga os teus pecados. Se Jesus Cristo não tivesse vindo e morrido, derramado o sangue dele por nós e ressuscitado, todos nós estaríamos perdidos. Porque quando Deus criou o homem, quando Deus criou Adão, quando Deus criou Eva, ele criou perfeito. Deu toda a autoridade ao homem sobre o jardim do Éden, sobre os animais. Mas quando o homem disse ao homem, você pode comer de todas as frutas desse jardim, mas da fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não vai comer, porque o dia que dela comer, você vai morrer. Satanás entrou na serpente, foi lá, seduziu Eva, Eva não só comeu, como deu a fruta para Adão. Adão também comeu. E a partir dali, o homem entregou a autoridade nas mãos do diabo. O diabo, aí, a partir daí, começou as doenças, as guerras, o sofrimento. O homem começou a ter que trabalhar para comer o pão de cada dia, o sofrimento. Quando você vê tudo isso acontecendo no mundo, as maldades, a injustiça, a perversidade, a covardia, a violência, tudo isso se originou lá no Jardim do Éden. Porque o homem deu a autoridade que Deus deu para ele, o homem deu para o diabo. E o diabo veio, a Bíblia diz, para roubar, matar e destruir. A Bíblia diz que ele é maligno, ele não tem nada de bom nele. Quando ele fala uma mentira, ele fala daquilo que lhe é natural. Quando ele comete um pecado, ele faz aquilo que lhe é natural. Não há bondade alguma nele. Se você vivesse a sua vida todinha fazendo 24 horas por dia a vontade do diabo, ainda assim ele te odiaria com ódio mortal. Ele não tem misericórdia, ele não tem amor, ele não ama ninguém, nem os demônios que estão a serviço dele, ele tem consideração. Ele é um ser, ele é ódio puro. Então, para recuperar essa autoridade que o homem deu ao diabo, que Jesus tinha dado ao homem, o homem passou por o diabo, Jesus Cristo veio. E lá na cruz do Calvário, Jesus venceu a morte, venceu o inferno, venceu o diabo. A Bíblia fala que ele desceu, foi lá no inferno, tomou a chave do inferno das mãos do diabo e subiu aos céus. Ele é vencedor e ele prometeu que vai voltar. Ele vai voltar para buscar um povo que não desistiu de esperar por ele, um povo que não se permitiu encantar com as seduções desse mundo, um povo que decidiu nesse mundo fazer a diferença. O sacrifício que Deus fez foi muito grande para que você despreze. Jesus está voltando para buscar um povo que nesse mundo fez a diferença. Eu sempre falo nos meus vídeos, se Deus olhar lá do alto do céu, olhar para a terra e ver você vivendo da mesma forma que o mundo vive, por que quando ele voltar,
ou quando você morrer, ele vai separar você dos perdidos. Se a prática é a mesma, não haverá diferença entre um e o outro. Deus é justo, ele vai buscar um povo que fez a diferença, um povo que vive compromissado com ele, um povo que deu valor ao sacrifício que ele fez, um povo que deixou o sacrifício do Calvário impactar e transformar a sua vida. Meu amigo, você não tem noção do amor de Deus por você. Quando a gente fala que Deus é amor, que Deus te ama, a gente fala da boca para fora, a gente nem sabe o que está falando, mas o amor de Deus é uma coisa prática. Você respira, você fala, você anda, você se alimenta, Deus cuida de você, você sai para a rua, você não sabe de quanto livramento Deus te deu, como o inferno tentou arrastar a tua alma para o inferno, como o diabo tentou trabalhar na tua vida, mas os anjos do Senhor acampam ao teu redor e te livram, porque Deus te ama. Deus dá ordem aos anjos deles ao teu respeito. Deus tem carinho por você, Deus tem cuidado de você, Deus fica enciumado, Deus tem ciúme de você quando você o trai com o pecado, abrindo brechas para o diabo. Deus fica triste. Poxa, o meu amado, o meu filho, aquele por quem eu tanto me sacrifiquei, ele está abraçando aquele meu inimigo, aquele que quer levar a minha criatura máxima para o inferno. Deus fica triste quando você despreza o sacrifício, quando você tem compromisso com o pecado. Deus fica triste. O amor de Deus por você, nenhuma mãe ama o filho como Deus te ama. Nenhum namorado ama a sua namorada como Deus te ama. O amor de um marido não é igual ao amor de Deus pela esposa dele. O amor de Deus é sublime, não tem explicação. Ele deu o que de mais precioso ele tinha para que você possa entrar no céu e ter a vida eterna. Mas a decisão é tua. Se você aceitar o sacrifício do Calvário e viver pela fé em Jesus, quando você sair daqui, o teu nome já é escrito no livro da vida e é uma vida eterna esperando por você. Se você desprezar o sacrifício de Deus, o sacrifício que Ele fez por você, é uma escolha tua, perigosa e que não tem volta. Eu sempre digo nos meus vídeos, o amor de Deus é para com todos, mas o compromisso do Senhor é para com aqueles que têm compromisso com Deus. Pense no amor de Deus por você. Pense no sacrifício que Ele fez por você e não despreze isso, porque isso vai fazer toda a diferença na tua eternidade. Quando você ouvir a frase Deus te ama, Jesus te ama, pense no que Ele fez para que você tenha a vida eterna. Seria uma ingratidão, seria uma injustiça você desprezar tudo isso. Isso vai custar a tua alma. Jesus te ama e quer você com Ele, mas a decisão é tua. Aceitar Ele ou não é uma decisão pessoal. Aceita Jesus enquanto você está vivo, porque a morte, ela é especialista em fazer surpresa, ela vai bater na tua porta a qualquer hora. E se você morrer sem Jesus, depois da morte, não há mais o que ser feito. Aproveite o amor de Deus enquanto você está vivo. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.